Explique para nós sobre o momento do ofertório. O que devemos fazer nesse momento? Só fazer nossa oferta em dinheiro mesmo? Ó, isso aí perguntou já querendo uma resposta, hein? Ele já foi malandrinho aqui, hein? É assim, desde o início desse momento, né, do ofertório, as pessoas colocavam ali todos os seus dons. Então botava lá alimento, móvel, tudo que eles queriam dar para a igreja, né, dinheiro e tal, eles colocavam ali no altar. Tanto que o padre no final lava a mão, né? Porque antes ele pegava aquelas coisas ali, então se sujava, né? Ele pegar aquelas ofertas grandes lá e tal, acabava sujando as mãos, aí ele precisava lavar as mãos no final. Só que nesse momento, tem um momento ali que o padre coloca, por exemplo, no vinho, uma gota de água. Sim. Essa gota de água significa a humanidade de Cristo, que se perde ali em sua divindade, né? Ela é elevada à sua divindade. Só que ela também significa outra coisa, que somos nós, os membros do corpo de Cristo. Quando bebemos o sangue de Cristo, nós nos perdemos em Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa gotinha, conosco, são também as nossas obras. Então, tudo que você faz, se você é batizado, se você comunga na missa, tudo que você faz é Cristo que está fazendo, a não ser o pecado. Isso quer dizer que todas as suas ações passam a ter um valor divino através da Santa Missa. Você pode lembrar nesse momento ali, isso já vai acontecer automático, mas assim, se você lembrar pode ajudar, né, os efeitos serem mais vivos em você. Você pode lembrar de todos os trabalhos que você fez, trabalho mesmo, né? Eu trabalho eu sou professor, você vai lembrar das aulas que você deu, dos alunos pelos quais você é responsável, lembra da sua esposa, da sua filha, cada açãozinha que você fez no seu estado, no seu dever ali, cada oração que você fez, cada mortificação, tudo você coloca ali junto com aquela gotinha de água no cálice. Que da mesma forma que as suas ações que não iam valer nada são colocadas ali como aquela água, no fim isso tudo se transforma no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, e passa a ter um valor eterno. Então o ofertório não é um momento só de você dar a coleta, mas é um momento de você também colocar a sua vida inteira dentro daquele cálice ali para que ela seja santificada. Você pode colocar o mundo inteiro ali. Jesus Cristo falou isso, né? Que quando o Filho do Homem fosse elevado, atrairia a si todas as coisas. Então, se eu for elevado da terra, a mim atrairei todas as coisas. Ele diz isso para Nicodemos em João 3, falando sobre a serpente de bronze. Igual Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e todos que olhavam se curavam, ele atrairia, quando for elevado da terra, ou seja, pregado na cruz, ou seja, na missa, quando ele for pregado, né, elevado na terra, atrairia-se todas as coisas. Ou seja, o mundo inteiro você pode oferecer naquele momento, que tudo vai ter um valor, como se Jesus Cristo tivesse feito. Passa a ter valor divino, porque a gente passa a ter a própria natureza de Cristo agindo na gente. Caramba, uma baita... Não se resume ao dinheiro não, hein, Alan? Como você já imaginou, né? Pois é, aí você vê. Isso é pra gente fazer isso no ofertório. Sim. Pega as músicas que tocam por aí nos ofertórios. Te ajuda a pensar nisso? Não ajuda. Então, tem umas que sim, né? Eu lembro daquela Sobe a Jerusalém. Sobe a Jerusalém. Ela canta, hein? Vem oferente, isso aí igual. Deixa eu estragar a música se cantar aqui. Vamos cantar não. Mas assim, essa é boa, né? Porque ela é uma música didática. Ela faz o povo entender que ela vai oferecer a Jerusalém. Nossa Senhora ofereceu Jesus em Jerusalém. Sobe a Jerusalém, veja a oferente sem igual. Vai apresentar o Pai, teu menino luz que nasceu no Natal. Aí na sua cruz, quando Deus morrer, ficar de pé. Ou seja, o filho que ela está oferecendo agora chegou na missa. Sim, ele te salvou, uma oferenda. E nós vamos renovar esse sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição, eu não lembro agora o final. Mas assim, eu lembro que essa música ela é didática. Ela faz a pessoa entender que eu estou oferecendo agora as coisas aqui que vão se tornar o corpo de Cristo. Ela tem essa aí, né? Então acho que ela é boa, essa música. Sabe o que o ofertório parece, cara? Eu sinto? O quê? Pausa. Uma pausa da missa pra fazer alguma coisa. Uma transição, né? Acabou. Pausa pra olhar o celular, pausa pra conversar com a pessoa que tá do lado, pausa pra ir no banheiro. Não. Mas parece às vezes que... ela é o início da oração eucarística, é o momento sublime da missa, né? Quando começa a coroa da missa, né? Essas coisas precisam ser ensinadas para as pessoas lembrarem, né? Ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui outra... Ó, peça para ele comentar a questão das paróquias que fazem aquela entrada dançante com um lecionário durante a Santa Missa. Entrada com o lecionário? Na hora que Na hora que entra o evangelho para ler? Isso. É muito engraçado isso aí, porque isso aí é a influência do rito bizantino. Porque o rito bizantino, antes de fazer as leituras, o padre ele sai de dentro do altar, que o altar ele é fechado, né? A parte do presbitério é fechado no rito bizantino, tem a cortininha lá.
Então eles saem lá de dentro com uma procissão com o evangelho, e ele vai passando e todo mundo e cantando e fazendo lá o sinal da cruz e tal. Sim, deve ser Ele bem chega legal. lá na frente, e quando ele termina de levantar, ele abençoa a multidão com a assembleia, com o lecionário, né? E esses padres, eles fazem isso, né? Entra com o lecionário aí, entra o pessoal com a Bíblia lá, a criança e tal. E aí no final ele levanta e o pessoal bate palma, já viu? Quando paróquia acontece, que é assim. sim. Aí levanta aqui, palavra de Deus. Mas é mais engraçado que quando... Só que isso é imitando o rito bizantino. Só que tem que entender. Já que eu costumo falar isso. Primeiro, não tem isso previsto. Não é pra fazer isso. Nossa, e a missa né? é pra fazer o que tá previsto. É pra respeitar o que a gente recebeu. Não é pra inventar coisa. Uhum. Você não tem que tentar melhorar a missa. Vai à missa. Vai, celebra a missa, acabou. Ela por si só já é o suficiente. Faz outra coisa depois da missa. Tem tanto tempo na semana, né? 1 hora faz direitinho. Tipo, que ela... o restante faz... o restante aí tá liberado mesmo pra fazer o que for necessário. Uhum. Ir até as portas do inferno pra pegar as pessoas. Faz o que for. Sim, Mas agora, sem entrar no inferno, né? Mas só a porta. faz tudo que for necessário e tal, né? Agora, na missa tem que fazer direitinho. Aí essas pessoas, elas imitam o rito bizantino nesse sentido. Aí Mas até sem saber, né? eu costumo falar assim, se for imitar o rito bizantino, pelo menos faz igual a eles, né? Porque qual que é a ideia? É solene, eles fazem a procissão com o lecionário e tal. Não é um negócio cheio de dança nem nada, é um negócio solene. Tá? Coloca lá, no final ele levanta o evangelho para abençoar o povo com a palavra de Deus, e o povo faz o sinal da cruz, não bate palma. O povo gosta de palma aqui no Brasil, né? Por que será, hein? Não, mas outros lugares também gostam de palma, mas é que tem lugar para você bater palma, tem lugar que não é para bater palma, né? Exatamente. Mas... Palma, ela causa euforia, dispersão, né? Com certeza. E a missa, ela com tem certeza. que causar recolhimento na pessoa, ela precisa se conectar com Deus. 1 Reis, se não me engano, capítulo 19. Elias está querendo falar com Deus. Ele está no monte, não lembro se é o Monte Sinai ou o Monte Horeb, não lembro agora. Eu acho que é o Monte Sinai. E aí passa uma tempestade de fogo. E aí diz, mas Deus não estava na tempestade de fogo. Depois passa um furacão, mas Deus não estava no furacão. Passou. Aí vem um terremoto, Deus não estava no terremoto. E aí vem uma brisa suave, e aí vem a voz de Deus e diz, sai para fora. E aí Elias vai e conversa com Deus. Elias estava num momento muito... ele estava fugindo de um rei que estava perseguindo ele, né? E ele andou assim o equivalente a 1 semana para chegar no Monte Sinai, do Monte Carmelo, que é onde ele estava, até o Monte Sinai, é uma semana andando. Ele estava mal mesmo, né? Então é a pessoa que mais teria desculpa para Deus fazer um negócio bem espetacular para ele, né? É verdade. E o momento em que Deus... Não, que ele tá com... Você não sabe o contexto do profeta Elias. Por isso que Deus tem que fazer um negócio diferente. Não. Para ele especificamente, Deus fez essa... aparece para ele na brisa. A pessoa, para se conectar completamente com Deus, assim, ela precisa do silêncio, ela precisa do recolhimento. Ela precisa desse momento assim de meditar, não de gritar, não de dançar. Tem hora pra tudo. Tem hora pra tudo. O rei Davi dançou na frente da Arca da Aliança, né? Na Isso procissão. Então, isso é muito Eles citam utilizado isso. pra justificar Então, muitas coisas. Mas o rei Davi não dançava o tempo inteiro. Foi um momento só. Naquela procissão. Ele Sim. estava dançando, tal, porque era o momento da procissão. Porque não pode dançar na procissão, não tem problema nenhum. Agora, dentro do templo, se tem alguma passagem dizendo que o rei Davi estava dançando lá no meio do templo, lá? Na hora que estava fazendo o sacrifício? Não tem. Eu fui no retiro em Curitiba. E tinha uma tenda lá com Jesus Eucarístico dentro. Aí eu entrei lá, tinha um cara dançando tanto, eu lembrei agora. Ele, até o rei Davi dançou. Aí ele, eu vou tirar minha roupa. Mas não tirou não. Foi, não, pera. Mas São Paulo que fala isso, né? Em Viagem. 1 Coríntios 14, ele fala que se for na assembleia, se tiver, no máximo 2 falam em língua dentro da igreja. E ele não tá nem falando da missa, ele tá falando da assembleia, tá falando da igreja, né? Do local onde eles se reúnem oficialmente. E ele diz, no máximo 2 falem e com alguém interpretando. Se não tiver ninguém pra interpretar, faz você dentro do seu quarto. Então, você quer dançar sem roupa, dança dentro do quarto dele, pô, não na igreja. Exatamente. É uma loucura, né, cara? Mas é muita... Mas assim, tudo bem, eu entendo a cabeça dele lá e tal. Mas vai por dentro do seu quarto, cara. Exatamente. Ou mas então, não. num retiro, não tirar a roupa não, né? Mas dançar e tudo mais, tudo bem, mas num contexto de retiro em que isso é aceitável. Sim. E vai quem quer e quem tá nessa situação aí que nem ele. Agora, na missa, não, igual o rei Davi. Na procissão ele fez isso, mas não tem uma passagem do rei Davi em um contexto cultico dentro do templo fazendo isso. Exatamente. E não tem, e na tradição que a gente tem, né, que a missa é o momento do recolhimento, do rito. Em 1 Coríntios 14, São Paulo pede isso, né? Então tem que ser mais
pessoal tem que saber separar mais o momento da missa das outras coisas. Sim. No resto, tá quase tudo liberado. Agora, no momento da missa, não. Mas, Ariel, eu vejo que esse papel do pessoal entender essas coisas na sua paróquia é um papel fundamental do padre. É uma responsabilidade que é de todo católico, um cuidar do outro, tudo bem. Mas eu vejo que o padre, o pároco ali, ele tem uma responsabilidade que se ele orientar bem, as pessoas com o tempo elas passam a entender. Que nem eu já fui em várias paróquias que tem aquele famoso cartaz na frente. Proibido o uso de boné, proibido o traje inapropriado. As pessoas entendem. E outras pessoas olham esse banner, esse cartaz, como uma forma que está afastando outras pessoas de ir à Santa Missa, mas não é assim. Porque assim... Não vem pra missa, então, Não, e exatamente... As pessoas acham que a missa é o primeiro passo do apostolado, é o último passo do apostolado. Isso é muito importante. Não é pra... meu amigo tá querendo se converter, vou levar ele na missa. Não, por que você vai levar ele na missa? Chama ele pra tomar um café, uma cerveja e ler o catecismo com ele e tal. Aos pouquinhos ele vai entendendo. Mostra, lê a fé explicada lá, que o Frei Gilson usou ano passado na Quaresma. Sim. Lê a fé explicada. Pergunta que dúvida ele tem sobre a igreja, né? Conta pra ele sobre a missa, mas não leva ele na missa. Não é o primeiro lugar que você tem que levar. Talvez um protestante estudado seja bom levar na missa. Um protestante estudado. Sabe? Não é qualquer protestante também. Scott Hahn, por exemplo. Ele é um protestante não é estudado, é lecionado, ensinava. É mais ainda. Um protestante estudado, um protestante que estuda, um presbiteriano igual o Scott Hahn, que já há muitos anos na igreja presbiteriana, que estuda os documentos deles e tudo mais, tal, né, as apostilas deles. Sim. Esse pode ser legal se levar para missa. Agora, um assembleiano, que na igreja deles é falar em língua, cantar, sei lá o quê, não leva na missa. Leva no grupo de oração, primeiro. Né? Depois, a missa tem que ser o último passo da vida do cristão. Igual a nossa, a gente é batizado, sei lá o quê, tá? A primeira Eucaristia é quando? É quando já tem discernimento para entender o que é aquilo, já é um alimento mais robusto, né? Sim. Você não pode... que vai ficar ruim essa comparação, mas eu tô pensando em coisas bíblicas para falar, né? Tá. Mas a comparação é ruim. Pode falar, estamos ansiosos. Nosso Senhor fala, não jogue pérolas aos porcos. Tá. O que eu quero dizer com isso? Não é que os outros são porcos e tudo mais, sim. mas é que eles não estão preparados para receber essas pérolas agora. Você precisa prepará-los por um outro caminho mais adequado para a situação em que ele está. Fiz-me tudo para todos. Pois bem, a missa é o último nível. Quando a pessoa já está assim... se eu botar aqui que não pode entrar de boné, óculos escuros e não pode ouvir rádio, não vão vir a missa. Falar, mas você quer que as pessoas vão à missa ouvindo rádio com óculos escuros e boné? Exatamente. Não é para ir. É um momento de você catequizar. E às vezes a gente fica nessa lógica da multidão. Não, é que tem que encher a igreja. Tem que encher de santos a igreja. E você tem que santificar as pessoas para que elas... Tem que ter um processo de santificação dessas pessoas na igreja. A missa é uma parte integrante dessa santificação, mas é para aqueles que entendem o que é a missa. Se a pessoa não entende que a missa não é para estar indo na missa. Precisa passar por um processo catequético antes, né? Você deu esse exemplo das pérolas aos porcos. Você tem uma filhinha pequenininha. Sim. Uma introdução alimentar. Muito boa. Você não pode dar um alimento para ela robusto, senão ela vai passar muito mal. Ela não vai aguentar. Então ela começa com uma papinha, começa com umas coisinhas bem levezinhas. Isso depois de meses só no leite materno. Exatamente. A maioria tem que ficar no leite materno muito tempo. O São Paulo fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso, né? Ele fala que ele deveria estar falando de coisa muito mais elevada para eles, só que como eles ainda são crianças, ele vai ficar falando de alimento para criança. Você levar uma pessoa para Santa Missa, em poucas palavras, cara, ela vai achar um saco. Ela vai achar chato, cara. Ela não vai entender. Ela fala, pô, o que é isso? É coisa chata ficar uma hora sentada aqui e levanta e não sei o quê. Não, cara, então leva ela em outros lugares e no passo final ela vai estar lá porque ela vai olhar aquilo de uma maneira diferente. Ela vai participar. Não vai só assistir. Ela vai realmente participar, né? Tem que a pessoa que vai pra missa, ela tem que estar... É que a gente é de cultura católica, né? Ex-católica, vamos dizer assim, a nossa cultura. Então a gente tende a querer manter as pessoas indo à missa, tal, enchendo a missa como se isso fosse suficiente, né? E hoje a gente precisa fazer mais coisas. A gente tem que voltar para a ótica do Império Romano hoje. Na época do Império Romano. Em que os bispos lá do século IV, a preocupação deles era catequizar as pessoas. Então, o Santo Agostinho, todo dia tinha catequese na igreja. O pessoal vinha, assistia a catequese, depois ia trabalhar. Todo dia ele estava lá fazendo catequese. Por isso que ele tem aquele monte de livro, Santo Agostinho. Os santos dessa época, eles davam catequese pra caramba.
tal, oração, sei lá o quê, iam nos cemitérios, faziam as coisas lá e tal. Tem várias histórias assim, do que eles faziam. Sim. E a missa era só para aqueles que já estavam preparados para a Santa Missa. É verdade que a Eucaristia não é um prêmio dos santos. É um remédio para pecadores. Mas é um remédio para pecadores cujo corpo está preparado para aquele remédio. Não é que reconhecem. O quê? Que reconhecem que são pecadores. Sim, exatamente. Que entendem que precisam do médico dos médicos, né? E que podem receber aquilo, né? Sim. Você não pode, sei lá, dar para uma pessoa alérgica um medicamento. Não, mas o medicamento é muito bom, mas ela é alérgica a esse medicamento ainda, vamos dizer assim. Graças a Deus tem como vencer essa alergia, né? Sim, sim. Mas é um medicamento que você dá para as pessoas que estão preparadas para receber aquilo. Sim. Igual você vai fazer uma cirurgia, por exemplo. Uhum. Antes da cirurgia, o médico te dá uma anestesia, te coloca lá, faz os exames para ver se você pode fazer aquela cirurgia ou não, se está tudo certinho e tal, né? Ontem mesmo eu estava falando com um familiar nosso que ele precisa fazer uma cirurgia, mas não pode, porque ele tem o sangue, não está coagulando bem. Então é melhor não fazer a cirurgia. Ele não está preparado para essa cirurgia. Uhum. Ele vai, limpa o local que vai acontecer aquilo, né? Passa o álcool lá, tal, prepara tudo, desenha certinho e vai e faz a cirurgia. Então, quem acha que todo mundo tem que ir para missa, alimento não é prêmio para santo, é remédio para o doente. É igual alguém falar assim, pega aí qualquer um na rua, vamos fazer uma cirurgia agora aqui. Começa a abrir o... Não é assim. Tem um processo de preparação para a pessoa entrar na cirurgia. Uhum. E se a Eucaristia é um remédio, na escala dos remédios, ela é comparável à cirurgia, que é o máximo, assim, para tirar o problema de vez. Uma intervenção grande, né? Vamos Exatamente. dizer assim, né? Eu, quando não sabia, Ariel, eu já fiz muita homilia em Santa Missa. Porque eu não sabia que no leigo... Você fez homilia na missa? Fiz várias. Caraca, hein? Não sabia que leigo não podia fazer. Nossa. E aí o sacerdote me convidava para fazer com muita frequência. Gente, olha isso. E aí, até o dia que eu descobri que não podia mais, aí ele veio me chamar e falei, padre, não vou fazer não. E desde então eu não fiz mais. Só que quando eu fazia, eu sempre quando terminava, eu falava assim, se você tá em pecado mortal, você não pode comungar o corpo de Cristo. Cara, nos dias que eu fazia a homilia, numa paróquia de 300, 400 pessoas, ia 20 comungar. Nossa. Porque a pessoa entendia que estava em pecado. Quando era... Gente, dá até uma tentação de fazer homilia nesse caso. Né? Dá muita tentação, cara. Só que, porque às vezes a gente fala assim pra pessoa, você tá em pecado. Só que a pessoa não sabe que é pecado. Você fala, vou falar aqui alguns pecados. Você que mora com outra pessoa e não é casado. Você que não está vivendo a castidade. Você que é casado, mas está usando preservativo, anticoncepcional. Ia falando as coisinhas assim. Cara, ia 20 pessoas comungar. Então as pessoas, quando você fala e instrui elas sabem que é errado. Só que quando não fala nada, elas vão. Porque elas acham que, sei lá o que é a comunhão. Acho que é... Essa homilia você dava na paróquia São Paulo aqui, não, né? Tá doido? Eu ia falar com o padre Ricardo. Eu ia falar, padre, que é isso? O pessoal tá fazendo homilia. Não vou falar onde era pra não dar problema. Mas não era, com certeza, o padre Ricardo não ia permitir uma coisa dessa. Gente. Não ia dar certo, não. Então, esse preparo que você falou o preparo do cristão ali para intervenção, eu lembro muito no começo das comunidades, quando até para se batizar, a igreja não permitia assim prontamente, né? Eles colocavam um diácono na região para ele acompanhar a vida daquele postulante católico. Mas peraí. O 4 para frente ficou assim, né? Exato. Quando muita gente queria se converter. Se você fosse com a nossa situação hoje. Não, mas se você fosse católico, a sentença que você teria naquela época era morte. E ainda assim a igreja falava, não, você tem que querer. Tem que ter certeza, né? Você tem que mostrar que a sua vida realmente está em constante mudança. Que não é um oba-oba que você quer virar católico. E eles acompanhavam a vida das pessoas. Claro que a igreja sabe, ela sabe de tudo, mas eu queria que fosse, no meu coração, se tivesse um acompanhamento melhor assim... hoje tem isso, né? É o catecumenato. A pessoa precisa ficar um ano ali de preparação. Uhum. Mas... O problema é que a gente está catequizando gente que já passou pelo batismo e pela Eucaristia, né? E pela crisma, às vezes. Eu acho que o que está complicando a gente é isso aí. É o começo, a iniciação? Não, é que a gente está pegando gente para a conversão das pessoas está acontecendo. Acho que eu tirei do lugar aqui o microfone. A conversão das pessoas está acontecendo quando ela já passou pelos primeiros sacramentos. Então, teoricamente, ela tá voltando para casa, ela já devia saber tudo. Ela não tem um impedimento, vamos dizer assim, né? É uma cultura pós-católica, a nossa. Então, se é um ateu ou um protestante vindo, tem isso aí que você falou. Hoje tem isso aqui na igreja. Se a pessoa tem que fazer o catecumenato, ela é acompanhada. Todo o Brasil inteiro é assim.
O problema é quando, é um católico de sempre. Ele vai se confessar, tipo, sempre foi católico, tá 10 anos sem a missa. Aí ele se confessa e passa aí a missa de novo. Esse tá sendo o processo. E aí que a coisa tá começando a complicar. Talvez o que a gente precisasse mesmo, né, é de outras atividades na paróquia. O padre tinha que pensar nisso. Não só o padre, é o leigo também. Porque o pessoal fala do padre e tal, né? Só que a gente se mudou recentemente, tem 6 meses. A gente foi numa paróquia, o padre... E o que a gente fez? Primeira coisa, foi falar com o padre. Estamos vindo aqui há um mês na missa, a gente queria ajudar aqui na paróquia. Já fizemos isso e aquilo em outra paróquia. Aí o padre, vamos então ver de ajudar em junho do ano que vem. Eu falei, não vai ser aqui que a gente vai ficar. Vamos para outro lugar que precisa, que o padre quer que a gente ajude. Caramba. Outra paróquia. A paróquia cheia de gente já ajudando. Eu falei, não precisa de ajuda essa paróquia, vamos na terceira. Aí fomos na terceira, uma paróquia cheia de gente, mas você viu que o padre estava resolvendo tudo, o padre na saída ficava conversando com todo mundo. Conversamos com o padre e tal, precisava de ajuda e um monte de coisa, a gente vai ajudar toda semana lá. Então assim, você vê, né, precisa dessa iniciativa do leigo também, de ficar falando do padre. Mas ajudar. Mas você tem que pensar, o que você acha que vai resolver o problema na sua paróquia? Você tem que pensar, o que vai resolver? Vai lá, fala com o padre, ele vai te reconhecer se você vai à missa há um tempo. Não adianta também a primeira vez já falar que quer ajudar. Ele tem que te ver umas vezes lá na igreja, pra ele já ficar curioso. Quem é essa pessoa aí que tá sempre aí na missa? Uhum. Vai dia de semana, né? Que o padre em geral tem menos gente na missa, né? Pergunta pro padre o que ele precisa. Mas já vai, assim... É que no nosso trabalho em geral a gente é esperto, né? Uhum. Você tá aí, você falou aqui agora no início do cruzeiro, de sei lá o quê e tal. Você é esperto. Fala, vou aproveitar que o pessoal vai assistir, vou falar desse negócio. Mas pra igreja a gente acha que a gente tem que ser todo mundo uma porta, né? Sim. O que eu vou fazer? Não sei. Tem que pensar. O que vai ajudar a minha paróquia? Jogar responsabilidade. Como que meu padre é? Se eu falar desse jeito, ele vai aceitar? Se eu falar de outro jeito, será que ele vai entender? Será que tem outra paróquia do lado que eu vou conseguir fazer um impacto melhor, né? Que é onde Deus quer que eu sirva? Tem que pensar, com mentalidade profissional mesmo. Aí você vai, pensa qual é o melhor jeito de falar com o padre, vai lá, explica pro padre, né? O que você já fez, o que você acha que você pode contribuir, entende o perfil do padre para ver como você pode ajudar ele melhor, né? E vai e faz. E meu padre, se ele assistir isso aqui, ele vai rir, porque a gente acabou de passar por isso com ele, né? Faz uns 2 meses. Mas é porque a gente estava se mudando, né? Então, a gente ainda estava procurando a paróquia que a gente ia se enraizar. Então, assim, eu comecei falando do padre, mas talvez a pessoa que perceba que a sua paróquia é assim, e ela está assistindo esse podcast, provavelmente ela já é mais preparada, pensar o que você pode sugerir para o padre para ajudar essa situação na sua paróquia, em vez de criticar só, né? O que eu posso fazer na minha paróquia para ajudar esses conversos de sempre, vamos dizer assim, a gente que já era da igreja e está voltando. Sim. O que a gente pode fazer para ajudar? Será que não precisa falar com o padre de fazer algumas células de famílias que se encontram? Para ele anunciar lá na missa, quem quiser participar de encontro semanal aqui de família, tal, 10 em 10 famílias. Será que eu não posso, talvez, ajudar o padre, eu que tenho mais formação? Pensa assim, eu tenho mais formação, eu conheço o catecismo e tal. Então, de combinar com o padre, de toda vez antes da missa, ter meia hora ali antes da missa, ter uma aula de catequese ampla para todo mundo. Então, você tem que pensar o que você pode ajudar o seu padre, né? Porque o padre sozinho também, coitado, né? É muita coisa, né? Não vai conseguir fazer. Sim, é muita coisa. Mais uma pergunta aqui só. Gostaria que ele explicasse sobre essa frase aqui que ouvimos na Santa Missa. Mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Que palavra é essa? É o que significa, na verdade, né? Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vamos lá, esse é um episódio que tem no Evangelho, em que Nosso Senhor está andando pela Galileia e aparece um centurião. Um centurião romano, não era judeu, né? E Jesus estava ali andando entre os judeus, ele não andava entre outros povos, né? No máximo os samaritanos ali. Sim. Que tinham alguma espécie de contato com os judeus, né? E o centurião romano tem fé em Cristo. E ele diz, Senhor, os judeus vêm e falam com Jesus, falam, esse centurião, ele é amigo dos judeus, ele ajudou a construir sinagoga, tudo mais, é um cara bom. Ele fala, tá bom, então eu vou lá procurar o filho dele. Aí o centurião intervém e fala assim, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Eu não sou digno de você vir na minha casa, entrar e curar o meu filho. Mas diga uma palavra e ele vai ser salvo. Ou seja, uma palavra de Cristo sozinha já ia resolver o problema. E Jesus Cristo vê isso. Ele cura o filho do paralítico, do centurião nessa hora. E ele diz que multidões viriam do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e se sentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja,
os pagãos seriam introduzidos na família de Israel, enquanto os filhos do reino seriam lançados fora, nas trevas exteriores. Ou seja, aqueles que não acreditarem em Jesus, mesmo sendo judeu, tal, seria expulso da família se não acreditasse em Jesus. É o que nosso Senhor Jesus Cristo falou. Isso é o que ele disse. Então, na hora que a gente vai receber a Eucaristia, é um momento sublime. É Cristo entrando na nossa casa, no nosso coração. Então, a gente repete a mesma frase do centurião, que é uma frase mais para lembrar a gente do que Cristo. É uma frase que a gente fala para Jesus para a gente mesmo se tocar do que está acontecendo, que é o quê? Jesus não foi à casa do centurião e curou o filho. Jesus podia fazer isso com a gente. Ele podia dizer, bem, então não vou dar a Eucaristia e vou só curar os pecados que vocês têm, os vícios que vocês têm. Só que Jesus não ouve a nossa oração. Eu vou dizer uma palavra e serei salvo. Jesus fala, não, eu vou entrar no seu coração e transformar você em mim. Então, ele não vai só curar o seu... A gente fala que se Jesus falasse uma palavra, a gente já estava livre de todo o vício. Mas Jesus não quer só livrar a gente do vício, do pecado, do demônio. Ele quer também transformar o nosso coração. Não só perdoar o pecado, mas santificar a gente. Para que a gente seja mais Jesus e menos eu. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus, ele não ouve essa nossa oração e ele entra no nosso coração e transforma o nosso coração. Muito bonito. E, Ariel, tem uma questão também sobre gestos na Santa Missa. Certo. Você falou que existem coisas que são imutáveis na Santa Missa, que não podem ser alteradas de maneira alguma, não tem. E outras coisas, elas podem ser, vamos dizer assim, modificadas de acordo com o local, né? Certo. Qual a importância dos gestos na Santa Missa? Porque, assim, eu já fui em muitas paróquias e parece que a Assembleia e os fiéis ali se comportam cada um de uma maneira. Um exemplo básico. No Cordeiro. Em algumas paróquias, desde o início ali da oração eucarística, elas já começam a ficar ajoelhadas e ficam até o final da oração eucarística. Outras ficam em pé durante a oração, não durante a oração eucarística ali na transubstanciação, mas um pouquinho após, e depois se ajoelham de novo no Cordeiro e depois se levantam de novo, né? Ou num Pai Nosso, as pessoas também têm um costume de espelhar o padre. O padre, ele tem esse gesto, mas ninguém tá falando que é pra gente fazer. Mas as pessoas. A que ponto esses gestuais, eles podem interferir na nossa participação na Santa Missa e na forma que a gente vai absorver melhor ela? Vamos lá. Primeiro, essa vontade de, o que eu tenho que fazer? Como é que é? Qual é o gesto que eu tenho que ter? E tal. Isso é uma mentalidade nossa, latina, sim, moderna, inclusive. Não só latina, mas moderna. Por quê? Na modernidade, eu sou o centro. Então, assim, o leigo entende que tem que ter uma regrinha, minuto, passo a passo para ele ir na missa. Tá. Primeiro, isso não existe. O missal, ele fala do padre. Ele tem rubrica certa. O povo vai lá para a missa. Essa é a lógica do negócio. Você vai na missa, vai lá e ouve. O padre é que tem regrinha. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Ou seja, lamento frustrar aí, mas não tem um documento passo a passo dizendo o que o leigo tem que fazer na missa. Não existe isso, porque a preocupação é com o padre. O que nós temos são uns 3 parágrafos na Instrução Geral do Missal Romano que falam do leigo. E um deles fala bem simplesmente assim o que é o básico do leigo. Que ele precisa se levantar para o evangelho e precisa se ajoelhar para a consagração, né, para o momento lá da consagração. Se ele não puder se ajoelhar, ele deve levantar. Então, assim, é básico, assim. Tem pouca... Sim. Tem mais coisa lá, mas a coisa é básica. Ele tem que ficar em pé também no final da missa, né? Até receber a Eucaristia. Então, a coisa é bem básica ali naquele parágrafo. A única coisa que se diz é que se no local tiver uma tradição de se ajoelhar durante a oração eucarística, que se mantenha essa tradição, que é uma tradição boa, mas pode ser de pé. Onde tem que ajoelhar é na consagração. Mas se a pessoa não puder, tipo assim, tá cheio de gente, ou é pedra no chão, ou tal, ela poderia se levantar. Essa é a regra. Eu tô jogando um banho de água fria aí, um monte de gente, né? Mas essa é a verdade, porque eu tinha essa dúvida e fui atrás para ver o negócio. Então, assim, essa é a verdade. Agora, existe um princípio na Instrução Geral do Missal Romano, que é o princípio da uniformidade. E o princípio também do comando do sacerdote. Então, se o sacerdote e o diácono orientam algo sobre... Isso aí, o nego vai ficar louco. Mas vocês já viram que eu sou meio... no podcast inteiro eu tava meio raditrado, né? Mas é porque eu gosto do que é certo.
Agora ele virou TL. Vamos Brincadeira. lá. Agora é TL, Raditrade TL. Se o padre, lá diz na Instrução Geral do Missal Romano, que se o padre orienta alguma coisa sobre gestos e posições, o povo tem que seguir. Tá escrito isso lá no Missal, na Instrução Geral. Então, se o padre diz, vamos levantar a mão para rezar o Pai Nosso, você tem que levantar a mão. Cara, isso é novidade pra mim. Tá escrito isso lá, na Instrução Geral. Que legal. Eu podia ter trazido, eu dei mole, né? É porque eu vim, aqui é outra cidade que eu tô aqui. Não, mas você vai vir aqui muitas vezes. Eu podia ter lido. Não, que eu podia ler junto aqui a instrução agora, que eu sei que pouca gente sabe disso. Sim. Mas existe que o povo esteja atento às orientações do diácono do padre. Claro que se o padre pedir pra dar pirueta ou pra alguém fazer homilia, aí ele já tá saindo de outras regras do... Droga, eu pensei que ia escapar da homilia. Não deu certo. Ele vai contrariar outras regras da instrução geral. Com certeza. Mas se ele pede pra você levantar a mão no Pai Nosso, por exemplo, tá contrariando qual parte da instrução? Qual parte do missal ele tá contrariando? Nenhuma. Uhum. E existe outro princípio, que é o princípio da uniformidade, também está escrito lá, que se procure nas regiões, né, nas paróquias e tudo mais, ter uma uniformidade entre os gestos dos leigos, para que não haja dispersão, para que não haja bagunça na assembleia. Então, se numa paróquia há a tradição de se ajoelhar lá durante a oração eucarística, a orientação é que você siga a uniformidade, é um princípio da uniformidade, está lá. Então, você deve seguir. Se na paróquia existe a tradição, por exemplo, de se ajoelhar no Cordeiro de Deus, você segue ela também. Se a tradição é que a gente está num local nebuloso, como eu comentei, né? As regras são para os sacerdotes. Uhum. As nossas 3 parágrafos e tem tipo uns 130 pontos na instrução geral. Sim. Mas para nós são uns 3 só. É um negócio bem, bem resumido dos leigos, né? Uhum. Afinal de contas, meu amigo, você é leigo. Você acha que você é padre, que tem um monte de regrinha, roupa que você tem que usar? Não é assim. A gente vai lá e participa da missa. Uhum. A igreja não ficou pensando muito o que o leigo vai fazer. Uhum. Né? Falando agora para os meus amigos Raditrade aqui, ó. Lamento, você é leigo. Quer ter um monte de regra, vira padre. Então, assim, só vai à missa lá e faz o negócio. Então, tem esses momentos em que é necessário se ajoelhar, que a instrução diz, né? Que é a consagração. Tem que se levantar para o evangelho para ir para a oração eucarística ou permanecer ajoelhado na oração eucarística. O resto não tem regra. É a regra da uniformidade e de seguir a orientação do diácono, do padre, de alguém enviado pelo padre, ou seja, um acólito que vai lá falar no microfone, ou, mais propriamente, inclusive, do bispo e da Conferência Regional dos Bispos, né? Porque no nosso caso é a CNBB. Então, se a CNBB fizer, por exemplo, um documento dizendo gestos do leigo na Santa Missa, ela tem poder para fazer isso. Então, a gente tem que obedecer. Se o bispo aqui de Santos, por exemplo, tem faz uma regra que não contraria as demais, tá? Sim, só para ficar claro, sim, né? Sim. Não, agora qualquer um pode comungar, ele não pode fazer essa regra. Sim, entendi. Ou, só pode receber na mão a comunhão. Ele não pode fazer essa regra também. Tá escrito também, uma das coisas que tem na orientação do missal é essa, né? Que o leigo pode receber na boca ou na mão. Então, se ele não contraria outra regra, né, ele pode determinar. Um bispo pode determinar, por exemplo, na diocese dele, todo mundo vai ajoelhar, então, na oração eucarística. Pode determinar. Cara, eu já ouvi tanta coisa sobre isso, mas essa foi a mais sensata que eu já ouvi. Porque aí é chata, né? Eu sei que é chato. Não, cara, eu acho mas que... é o que é verdade. Eu acho que se a gente seguir as coisas da maneira que são, isso evita muita dor de cabeça e preocupação desnecessária, cara. Porque a questão era de estar vivendo algo que não está previsto. Mas isso é muito legal. Mas dá um exemplo, tipo o quê? Qual coisa? Levantar a mão no Pai Nosso? Isso não vai atrapalhar nada de forma alguma. É uma forma de súplica. O pessoal fala, não, é que aí... porque os TLs dizem que é porque o povo todo está oferecendo a missa. Mas você acha que a dona Zélia lá tá pensando isso quando ela levanta a mão? Ela tá pedindo a Deus, súplica, né? Levantando as mãos para pedir coisa. Sim. Entendeu? Não é... É claro que os TL vão sempre estragar o negócio, né? Mas o povo... levantou a mão. Tá, levantou a mão porque tá rezando, entendeu? Não tem... Agora, tem outras coisas, né? Por exemplo, lá... na minha paróquia tem costume de bater palma pro evangelho, no final da leitura do evangelho. Isso contraria outras regras, né? Que é o quê? De manter o recolhimento dentro da missa, das pessoas prestarem atenção. Na minha missa, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu era criança, era na época que a TL tava anos 90, 2000, tava, né? Tinha comício do PT lá na minha paróquia, comício mesmo do PT, né? E no final da missa o padre cantava: o que eu quero, como é que é? O que eu quero é ser feliz, sei lá o quê, que o pobre tem seu lugar. Uma coisa assim, ele cantava. Aquele funk. Eu sei qual então, ele cantava isso. Pô, é claro que isso aí tá errado, né? Que isso, cara?
Isso aí tá errado, porque ele tá deturpando, tá indo contra outras regras da instrução geral. Agora, se o padre pede para você levantar na hora do aviso, levanta. Pede para levantar a mão no Pai Nosso, levanta a mão no Pai Nosso, sabe? Ou o padre pede para todo mundo agora fazer um momento de silêncio. Faz um momento de silêncio, tem que obedecer o padre. Perfeito, é difícil obedecer, né? É difícil obedecer. Porque a gente, no fundo, cada um acha que sabe o que é melhor. Mas se seguir a regra geral é difícil. Ou se o padre vai lá e fala assim, coisa que eu odeio quando acontece isso, mas fecha os olhos agora, todo mundo. Fecha o olho, pô. Qual o problema de fechar o olho? Fecha o olho. Eu também não gosto. Eu acho também que é um... Tipo, pra quê? Porque ele tá começando também a sair de outras regras ali. Mas obedece, vai fazer algum mal se fechar o olho, ficar com o olho aberto, nenhum. Esse que é o ponto, né? Tá lá mandando na instrução geral seguir as orientações do diácono e do padre. Obedeça aos seus padres, hein? Agora, a partir de agora, hein? Por favor. A menos que ele peça alguma coisa assim absurda, né? Eu vou até falar mais, ó. O padre não poderia pedir para você não receber a comunhão de joelhos e na boca. Ele não poderia fazer isso. Tá na instrução geral, tá um erro dele lá. Só que pensa comigo aqui. Você pode receber de pé e na boca? Isso é um grande ponto, que eu também acho. Tipo assim, o que vai... Pô, você pode. Você vai causar uma confusão ali na Santa Missa por causa disso? Levanta, meu amigo. Você pode receber de pé? As pessoas tratam, às vezes, de receber de... Eu também gosto de receber de joelhos e na boca. Eu acho que é a postura mais adequada, inclusive. A gente pode ter opinião sobre isso também. Pode. Porque amanhã pode mudar a instrução geral e dizer que é só de joelho. Pode mudar. E eu acho que é mais adequado mesmo, né? Mostra reverência, é um ato de fé que você tá dando ali, que Jesus Cristo tá ali e tal. Agora, se um padre... Toda vez eu tento ajoelhar e receber na boca. Se um padre me pedir para eu levantar, eu levanto e comungo. E tudo bem. As pessoas tratam, às vezes, de levantar e comungar com as mãos como se fosse adorar um ídolo de Baal. Isso eu nunca vou fazer, mesmo que o padre mande lá. Mas receber nas mãos, de pé, é possível fazer assim? É. O padre tá errado em forçar você a receber assim? Tá. Sim, mas você vai se encrencar também, porque ele tá contrariando uma parte da instrução. Você vai contrariar a outra, que é de obedecer o padre? Exatamente. Então eu levanto, em geral eu penso... Eu acho que a pessoa pode fazer assim, ó. Levanta, recebe nas mãos e diz assim pra Jesus: Senhor, se eu pudesse, eu me prostrava no chão pra te receber agora. Mas em honra a esse seu ungido, esse padre, eu vou te receber de pé e nas mãos. Você acha que Deus não vai gostar dessa oração? Tem uma história muito parecida com isso, de Santa Teresa d'Ávila, eu acho. Que Jesus pediu pra... Ou foi Santa Teresa d'Ávila ou Santa Faustina? Acho que foi Santa Teresa d'Ávila. Que Jesus pediu pra ela acordar às 1 da manhã e ir até a capela pra conversar com ela, né? E aí ela pediu autorização pra mestra lá do local. E a mestra falou que não. Falou, não, você vai dormir. E aí ela não foi, ela ficou. E aí a Santa Teresa d'Ávila, depois que teve um encontro, uma visão de Jesus, ela falou: desculpa, Jesus, eu não vim, mas foi por causa que a mestra não deixou. Você fez a melhor coisa, obedecer sua superiora. Olha isso. Jesus, tudo. Ele falou que estava certo obedecer a superiora dela. Então, aquela frase, a gente pode até... Quem obedece nunca erra. Tem uma de Santa Teresa também, uma história que o diretor espiritual dela falou: Teresa, para você aprender a valorizar mais o sacramento da Eucaristia, não é para comungar todo dia agora. Você vai comungar de 3 em 3 dias. Caramba. Aí ela tinha visões de Cristo, né? Cristo aparecia para ela. Aí Jesus falou para ela: Teresa, você faz muito bem em obedecer, mas ele vai se ver comigo. Assim, ele vai se ver com ele agora. É o padre lá que vai se resolver lá. Sim, não quer deixar o povo fazer a devoção, de se ajoelhar, receber na boca e tal. Agora você vai se encrencar por causa disso. Exato. Também. Deixa e às vezes até causar uma confusão ali na Santa Missa por causa disso. Certo, não tem cabimento, né? E outro ponto importante ali da Santa Missa é quanto à questão da oração eucarística. Muitas pessoas têm dúvida do que rezar ali naquele momento, não da oração eucarística, mas da comunhão, quando está comungando o corpo de Cristo. Como eu me relaciono ali com Cristo naquele momento? Porque tem regra, né? Não uma regra, mas uma orientação, né? Às vezes a pessoa comunga ali e nem consegue se concentrar ali direito na comunhão, ou infelizmente às vezes o momento da comunhão é muito rápido, né? Mal comungou, para já oremos. 2 minutos, né? E o aviso são 30 minutos. Né? Tipo, o aviso tem mais tempo do que a parte que era para ser a mais importante, que era da comunhão. O aviso ninguém lembra depois, né? A comunhão... Se tiver algum padre ouvindo, só faz um aviso, que tem um grupo de WhatsApp onde você manda os avisos. E é esse aqui, o número. Manda um oi que a gente bota você no grupo. Esse é o aviso mais
o mais eficiente que você vai dar. Porque quando dá 3 avisos, o primeiro ninguém lembra mais. É verdade. É verdade. O que você orienta no momento da comunhão, assim, na sua caminhada, assim, na sua experiência pessoal? Não como uma regra, mas como você acha que é legal ter essa experiência? Eu gostei mais dessa pergunta, achei melhor. Porque a outra, assim, o que faz? Aí cada um faz o que... Perdão, me corrigi aqui. Não, mas a segunda eu achei legal. Uhum. Que é assim, o que eu, na minha caminhada, assim, o que aconteceu? Antes eu tentava fazer orações bem regradinhas, que tinha lá aquelas orações para depois da comunhão. Eu queria fazer aquelas orações lá, marcava no relógio 10 minutos pra eu ficar aqui. Pra ser ação de graças e tal. Tinha isso aí. E tudo bem, também é uma coisa boa também, dependendo do tempo. Dependendo de como a pessoa é e tudo mais. Mas com o tempo eu fui aprendendo, assim, que oração é mais ouvir. Você tem que ouvir mais do que falar. Shema. Shema Israel, olha, até mandou um hebraico aqui agora. Osmose. É um momento de você ouvir Jesus Cristo. Então a pessoa tem que estar, eu acho que o melhor assim é a pessoa ficar em silêncio e ouvir o que Jesus tem para falar para ela. E Jesus fala coisas nesse momento. Só tem que estar, você tem que saber qual é a voz de Cristo. Jesus fala isso, né? Que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E o problema é que, assim, se a pessoa ela não tem hábito de oração, ela não está acostumada a rezar, a fazer oração todo dia, a rezar o terço e contemplar a vida de Cristo, a ler, né, a história dos santos da igreja, tal, né, biografias dos santos. Se ela não tem esse preparo, está ainda no início da caminhada, hoje está há muitos anos, mas está no início da caminhada nesse sentido. Tal, né? Pode ser que seja melhor fazer oração pronta mesmo, né? Até para ensinando ela, assim, como falar. Igual quando você ensina a criança a falar, né? Sim, você fica pá, 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 pá e tal. Pode ser que seja melhor fazer assim, tudo bem. E pode ser muito agradável a Deus, inclusive, essa oração. Mesmo que a pessoa nem sente nada, nem nada, beleza, pode ser muito agradável. Mas eu acho que se a pessoa já está acostumada a fazer oração mental, que a gente chama, né? Que é essa oração de ficar um tempo em silêncio diante do sacrário, ouvir a Deus e tudo mais, se ela já sabe reconhecer a voz de Deus, que é uma voz, como a gente falou do profeta Elias lá em 1 Reis, sim, é uma voz muito suave. Assim, não é uma gritaria, não tem palma, aplauso. É suave. Se a pessoa já tem essa experiência na vida dela de oração, é melhor não falar nada. Só prestar atenção em Jesus. Vamos ver o que Jesus vai falar. E às vezes não fala nada também, e é maravilhoso. Exatamente. Eu vou mais para esse lado, assim, da oração do silêncio. Antes eu fazia um monte de oração pronta lá. O padre Paulo Ricardo, ele fala muito... Quando eu entrei na igreja que eu estava falando antes para você, em 2016, eu não lembro como eu caí no site do padre Paulo Ricardo. Cara, eu já comi aquele site todo. É muito bom, né? Tudo. E, inclusive, estou vendo o último, Terapia da Ansiedade. Olha só. Tô assistindo porque, cara, eu não tive a oportunidade nem de chegar perto do padre Paulo Ricardo. Mas é um dos grandes desejos do meu coração dar um abraço nele. Porque eu vou lá em Cuiabá, né? O pessoal fala que consegue até se confessar sim, com ele. Sim, eu vou buscar aí, porque... Cara, o que eu sou, assim, como católico, boa parte é culpa dele. E do professor Felipe Aquino também, que eu gosto muito, né? E ele fala sempre que a oração no momento da comunhão é uma consequência da oração que você faz no seu quarto. Que legal, ó. Né? Porque não vai ser lá, por exemplo, vamos dizer assim que a oração no quarto é o treino e a oração na Santa Missa é o jogo valendo. E bem grosso modo falando assim. Porque se você não treina em casa, não vai ser lá que você vai virar um grande orante e íntimo de Jesus. E sobre o silêncio, eu tô lendo o livro A Força do Silêncio, do cardeal Robert Sará. Cara, incrível. Incrível. O mundo... Você fala mais disso hoje, né? Sim. O mundo, ele obriga você ao barulho, cara. O mundo, ele... Eu até converso com a minha noiva, eu sempre falo pra ela, se a gente entrar no sistema do mundo, a gente enlouquece, cara. A gente enlouquece, porque é barulho, é cobrança, é pressão. Você tem que responder tudo, você tem que estar atento a tudo. E as maiores coisas na vida, elas acontecem no silêncio. É verdade. Uma concepção de uma gravidez, a transubstanciação, tudo é no silêncio. Olha, que legal, hein? É tudo no silêncio, não há um grande barulho. Então, assim, eu acho que o que falta pra nossa sociedade, em geral, católica, é o silêncio, cara. Um recolhimento, sabe? Que eu acho que ia ter menos doenças mentais, como ansiedade, por exemplo. A pessoa não pensa mais, né? Você tá com o celular o tempo todo, as pessoas levam o celular pro banheiro. Pra tomar banho. Pra tomar banho, né? Ou pra ficar lá, vídeo. Loucura, né? Joguinho, sei lá o quê. O tempo que os nossos avós usavam pra pensar na vida, pra digerir as coisas, é um tempo que a gente precisa digerir os acontecimentos
da vida, né? Sim. A maior parte das vezes eles usavam esse tempo enquanto eles andavam, enquanto tomava banho, enquanto tava no cavalo lá, enfim, era um momento que você não tinha o que fazer, um momento que você pensava, né? Sim. Até parando pra pensar assim, né? Acho que isso acontece com muita gente, né? Grande parte das boas ideias que eu tive foi tomando banho. Por quê? Porque você tá sem pensar nada, você não tem outra coisa pra fazer ali, né? Você tá com a cabeça livre, né? E o demônio conseguiu até roubar isso das pessoas hoje, né? Por isso tem tanta gente doente, porque a pessoa não pensa nunca. A gente foi feito pra pensar, né? Então se a pessoa nunca pensa, vai viver igual um bicho. Aí se viver igual um bicho, a alma vai cobrar. Ela vai falar, peraí, não tá funcionando isso aí, tem alguma coisa errada, eu não fui feita pra isso, né? É só você ver o nível de intelectualidade, como tem caído, né? Porque você pega os grandes pensadores, por exemplo, um Aristóteles, um Platão, Sim. os debates que eles tinham absurdos, tipo, que eles Profundos, pensavam, né? e tá indo assim, ó, o negócio. Claro que hoje Deus tá- levanta um Ariel, às vezes levanta um Guilherme Freire, que eu gosto pra caramba muito bom também, Guilherme Freire. Então, assim, levanta pra nos nortear de novo, pra nos levar pro caminho correto ali novamente, né? Mas, em geral, a situação tá feia. A situação tá feia. tá ruim mesmo. Tem que aprender a filtrar isso aí, né? Na nossa vida tem que ter um momento de pensar. Você ter um tempo pra pensar. Se a pessoa é muito ocupada, então bota na agenda um tempo pra pensar. 15 minutos na Tempo pra agenda. pensar. Pensar, não vai fazer nada essa hora. Importante pensar, né? Senão a pessoa nem pensa como é que vai rezar. Nem pensa como é que vai fazer oração. Tomar várias decisões ali sem... Porque a oração, ela usa a nossa imaginação e o nosso raciocínio, né? Uhum. Você precisa estar com isso funcionando para você conseguir fazer oração, né? A gente não é anjo. O anjo, ele tem um intelecto que não precisa nem da razão, não é nem racional, no sentido de que ele tem que fazer razão. Tal. É intelecto, ciência infusa, ele olha e entende. Uhum. A gente não, a gente tem um processo nas coisas, a gente precisa dormir, comer, pensar, 2 mais 2, 4, a gente precisa dessas coisas. Sim. Então, se a pessoa não tem a capacidade de pensar, ela não consegue fazer oração. Uhum. Ela precisa disso, né? Ordinariamente, né? Sim.